Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. O jovem está correndo risco de morrer após ter sido brutalmente agredido em um Aras depois de uma cavalgada. A mãe do rapaz o encontrou com as mãos amarradas no bairro Milho Branco, em Juiz de Fora. Igor Esteve dos Anjos foi brutalmente agredido no bairro Milho Branco. A situação dele é grave, segundo a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. O jovem está no CTI do Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora após o espancamento. A confusão teria começado neste Aras. De acordo com a família de Igor, ele saiu deste local já machucado e com as mãos amarradas. A mãe da vítima disse que encontrou com o filho e começou a gritar por socorro. Em seguida, um outro suspeito acabou dando uma paulada na cabeça da vítima, que foi socorrida pelo SAMU e está em estado grave no hospital. Eu estava em casa, a irmã dele ligou falando que ele estava meio alterado lá na praia. Aí eu peguei, subi para buscar ele. No momento que fui buscar ele, a minha filha não deixou chegar na baia e mandou vir embora, que ele estava muito nervoso. Aí eu peguei, fingi que fui embora e fiquei atrás de um carro. Quando eu escutei a voz dele, eu fui atender ele correndo. Só que eu já cheguei na rua, encontrado com ele com o rosto todo machucado, com a corda amarrada, mão para trás, e sem solução para poder ele vir embora. Peguei no braço dele para trazer ele embora. Quando ele estava vindo embora comigo, um menino pegou um pau e saiu correndo atrás de mim dele, dando muita paulada nele, porque ele já estava todo machucado. Igor sofreu lesões por todo o corpo e continua em coma. A família tem se revezado nas visitas para buscar atualizações sobre o estado de saúde dele. Ele está em estado grave, está em coma, não tem notícia direito para saber o momento que ele vai ser tirado o tubo, essas coisas. O médico mandou falar que está esperando ele dar uma melhora para tirar o tubo dele de respiração. E ele não está muito bom também, não. E uma das questões que também tem deixado a família indignada com essa situação está aqui, no celular. Imagens da vítima já no hospital começaram a circular, ganhar as redes sociais. Isso também trouxe bastante transtorno para vocês. Sim, porque antes que a gente vai, o povo comenta, né? Que estão vendo fotos, vídeos deles. Infelizmente vazaram, né? E estão inventando muita coisa, falando que ele só tem 48 horas de vida, que estava esperando a família desligar o aparelho. Realmente ele está em estado gravíssimo mesmo, mas não chegou nessa situação ainda, né? Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi recebido na delegacia de plantão, onde a autoridade policial ratificou em flagrante a prisão de 3 homens de 25, 34 e 36 anos que foram encaminhados para o sistema prisional. O adolescente de 16 anos que teria agredido com pauladas o jovem foi apreendido. Um jovem de 24 anos se apresentou à Polícia Civil para responder pela acusação de acidente de trânsito registrado na noite da última quinta-feira na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Ele estaria disputando um racha com outro veículo, segundo o registro inicial da Polícia Militar, quando atingiu 2 motos. 3 pessoas ficaram feridas, um policial militar fora do serviço, o filho dele e um motoboy. De acordo com a investigação inicial da Polícia Civil, esse rapaz estava numa caminhonete cinza. O outro suspeito, de 22 anos, não teve envolvimento nos acidentes com vítimas. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência por direção perigosa. A investigação segue em andamento e os motoristas aguardam o desdobramento do caso em liberdade. A Polícia Civil de Minas Gerais, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Inocência, em Cataguases, na Zona da Mata. A ação em defesa de uma adolescente de 14 anos, portadora de espectro autista nível 3, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão nos imóveis ligados à mãe da vítima e do namorado da investigada nesse sábado que passou. De acordo com investigações da Polícia Civil, o casal produzia conteúdo adulto da vítima com o objetivo de obter lucro com a divulgação do material em sites da internet. De acordo com o delegado Conrado Rodrigues Guedes, a adolescente era mantida em um cômodo da casa apelidado de Quartinho da Contenção, enquanto a mãe e o namorado realizavam festa com uso de drogas no local. Durante a operação foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, como pendrives, notebooks, HDs externos e celulares. Os policiais ainda identificaram o local onde a vítima era mantida em cárcere privado.
A adolescente foi acolhida pelo pai. A justiça determinou que a mãe e o namorado não se aproximem ou mantenham contato com a vítima. A lei da alienação parental, que completa 15 anos em 2025, corre risco de ser revogada. Para parlamentares e organizações de direitos humanos, pais abusivos ou violentos vêm usando a lei para acusar de alienação as mães que denunciaram as agressões. Começa quase sempre assim. A paixão vira amor, que vira casamento e se multiplica. O tempo passa e, de repente, o casal se separa. Não é regra, mas acontece. A história poderia seguir com um felizes para sempre, mesmo com o divórcio. Só que a vida real nem sempre é um conto de fadas. E um personagem importante acaba, em muitas ocasiões, pagando o preço pela imaturidade dos pais. E aí esse roteiro é atravessado por um drama que atinge milhares de famílias brasileiras. A disputa pela guarda da criança, que envolve, vez ou outra, um tema sensível, a alienação parental. É um luto em vida. Meu filho era meu sonho. É meu único filho. Eu demorei para ter ele. Eu fui ter ele aos 36 anos de idade. Ele é uma criança linda, maravilhosa, fofo, alegre. Essas são as memórias que eu tenho dele. O relato é de uma mãe desesperada que prefere não se identificar. A separação veio após ser vítima do comportamento agressivo do marido. A violência piorou muito, mas piorou muito mesmo. Deu amanhecer com o carro apedrejado, deu sofrer ameaça, deu ser seguida na rua. Não parou por aí. O pai não ajudava financeiramente e costumava descumprir os acordos de visitas. Ferimentos no corpo do menino também fizeram com que a mãe registrasse boletins de ocorrência. Foi quando o homem entrou com um processo na justiça, alegando que a mãe praticava alienação parental. A lei de alienação parental veio há quase 15 anos para impedir que pais, mães e até outros familiares fizessem uma campanha difamatória do outro pai para os filhos. A advogada tem acompanhado muitas mães acusadas por maridos violentos de tentar afastá-los dos filhos. A lei como está hoje, ela é muito subjetiva, né? O que é uma campanha difamatória? É falar mal, é falar que seu pai ou mãe não pagou a conta, não mandou comida. E, para além disso, você fazer uma denúncia querendo proteger alguém, ainda que depois ela não se concretize, até porque os crimes cometidos dentro das famílias, eles são muito difíceis de serem provados. Para piorar, o julgamento de casos de violência e abuso leva tempo, enquanto decisões relativas à alienação parental costumam ser mais rápidas. Tanto na Câmara quanto no Senado, tramitam projetos que tratam da revogação da lei da alienação parental. Um pedido de organizações como o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Na grande maioria das vezes, quando a mãe denuncia que o genitor é o estuprador, é o abusador, esse abusador alega que a mãe está cometendo alienação parental. Então, isso impede que as investigações avancem e acaba o caso virando-se contra a mãe. O centro cirúrgico e a UTI do Hospital São Salvador devem voltar a operar nesta semana. A Secretaria de Saúde informou que as obras na unidade estão na etapa final. Parte do hospital foi interditada por irregularidades. O Hospital São Salvador, em Além Paraíba, deve voltar a funcionar em sua totalidade nos próximos dias. Pelo menos é o que espera a Secretaria de Saúde do município. Parte do hospital está interditada após uma operação do Ministério Público identificar mais de 190 irregularidades, como a falta de regularização das escalas médicas, falta de adequações do prédio, documentos técnicos e outros. Nós nos deparamos com inúmeras irregularidades, desde a questão estrutural até mesmo questão de escalas médicas. Nós fizemos algumas falas, junto à sociedade Além Paraíba, que precisava ouvir realmente o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo dentro do Hospital São Salvador. E, com base nessas questões também, o Estado de Minas Gerais, através da sua vigilância sanitária, realizou a interdição dos serviços do CTI e do centro cirúrgico. A nossa equipe esteve no hospital em setembro de 2024. Na época, uma mulher morreu queimada após o incêndio em um dos quartos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se o incêndio pode ter sido provocado por problemas da fiação do prédio.
O laudo da perícia foi inconclusivo. A nossa equipe não foi autorizada a entrar no local para saber se o espaço foi reformado após o incêndio. Nós estamos aqui em uma das alas do hospital que se encontram interditadas exatamente após essa intervenção. Secretário, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse espaço aqui onde funcionava o centro cirúrgico. Isso. Um dos principais motivos, além das adequações estruturais que nós precisamos fazer, é a questão das escalas. Não é possível uma unidade de terapia intensiva funcionar também com relação sem conexão com o próprio centro cirúrgico. Então, nós precisamos das escalas completas de anestesia, dos cirurgiões, porque quando necessários, e se houver alguma intercorrência ou necessidade de observação, um acompanhamento mais intensivo, os pacientes eles são assistidos dentro do CTI. Como parte da função filantrópica, o hospital tem obrigação de atender no mínimo 60% dos pacientes pelo SUS. Hoje, esse índice está em 80% de acordo com o secretário. Os demais atendimentos são responsabilidades dos planos de saúde particulares. Foi confirmado o primeiro caso de coqueluche em Santo Antônio do Aventureiro, na zona da Mata Mineira. A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana. A Prefeitura reforçou a população sobre a importância da prevenção e do acompanhamento de sintomas para evitar a propagação da doença. A transmissão ocorre pelo ar, através de gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou falar. Os grupos mais vulneráveis são os bebês, crianças pequenas, idosos e pessoas com imunidade comprometida. A forma de prevenção é a vacinação, que está disponível no calendário nacional de imunização para bebês, crianças, adolescentes, gestantes e profissionais de saúde. A Polícia Civil deve ouvir nesta semana os envolvidos no acidente envolvendo um carro de autoescola, outro automóvel e 2 motos na Serra do Bandeirantes, em Juiz de Fora. O acidente foi em março. O delegado Rodrigo Rolli já pediu os laudos periciais do acidente. Agora vai para as provas testemunhais. Foi requisitado laudo de levantamento de local, foi requisitada a vistoria no veículo, laudo no veículo, e requisitamos também o prontuário médico da vítima da motocicleta que foi atingida pelo carro da autoescola. O prontuário médico já foi recebido, já encaminhamos para o exame de corpo de delito indireto. Quanto ao laudo pericial de local, infelizmente foi constatado que a data do fato não foi requisitado, não houve comparecimento da perícia no local, no dia do evento, tá certo? Então, que impossibilita determinar que se poderia ter algum fator externo causador da perda do controle direcional e a colisão na motocicleta. E aí os outros laudos ainda não estão prontos, o laudo de vistoria e o laudo do veículo em si da autoescola. Imagens mostram outro carro de autoescola abastecendo e seguindo para a Serra do Bandeirantes. O carro envolvido no acidente passa pela esquerda, derrapa e atinge 2 motocicletas e um veículo que seguiam no sentido contrário. 5 pessoas ficaram feridas. Um dos motociclistas teve alta neste fim de semana após ficar 10 dias internado. A Polícia Civil investiga se o pneu do carro da autoescola estava liso. Não posso afirmar nada, porque aí é uma questão de prova técnica, pericial, vistoria, um laudo de vistoria veicular. É somente o vistoriador e o perita que podem analisar efetivamente. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o delegado de plantão não fez o pedido do laudo pericial do local do acidente. Caso fique comprovado que há possibilidade de alguma responsabilização criminal dele, em tese, nós estamos falando de um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Serra do Bandeirante registrou vários acidentes nos últimos meses. Em outubro do ano passado, Ângelo Gabriel, de 2 anos, morreu após uma batida entre 2 carros. A irmã dele, Heloíse, teve alta 100 dias depois. Percebe uma constância de acidentes automobilísticos naquela via de rolamento. Então, realmente, todo dia, toda semana, são lesões corporais e, infelizmente, até mortes, como você sabe muito bem, que está sendo, inclusive, julgada agora pela vara do Tribunal do Júri. Então, haveria uma necessidade, ao meu entender, de que fizesse um estudo, uma observância por pessoas que estão estudiosas com relação ao trânsito, não só na cidade, mas no estado, com relação àquela via. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que já está realizando o reforço da sinalização de advertência na Serra do Bandeirantes. Nos próximos dias, as equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana vão realizar adequações na sinalização que indica o limite de velocidade, que passará de 60 para 50 km por hora. A mudança na velocidade a ser seguida na via passa a valer assim que os trabalhos de sinalização forem concluídos. Segundo a Prefeitura, a medida visa garantir cada vez mais a segurança viária no local.
A gente volta na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já! Voltamos com uma notícia importante. A investigação sobre o homicídio de Sebastião Felipe Ribeiro Ladeira, ocorrido em 23 de março, no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, avançou com o depoimento do 10º suspeito de envolvimento no crime. Ele compareceu à Delegacia Especializada de Homicídios na segunda-feira, acompanhado de um advogado. Ontem, o 9º investigado também prestou declarações à polícia. O inquérito policial segue em andamento e, conforme deferido pelo Poder Judiciário, tem que ser concluído em até 15 dias. Os 2 últimos suspeitos a se apresentarem têm 32 anos e seguem em liberdade. E uma sessão especial marcou 61 anos do golpe militar no Brasil, aqui em Juiz de Fora. O evento reuniu autoridades, homenageou uma atriz local e trouxe à tona memórias de resistência e dor. A exibição contou com a presença da atriz Pri Helena, que interpretou a empregada doméstica de Nilce Paiva na trama. Eu acho que conhecer a história do Ainda Estou Aqui e fazer esse filme é um dever ético nosso com as pessoas que vieram antes da gente e que viveram esse período obscuro da nossa sociedade, né? E que lutaram para que hoje a gente tivesse os direitos que a gente tem. Outro momento marcante foi a homenagem a Elza Lino, vítima da repressão militar em Juiz de Fora. Ao ser mencionada no evento, ela foi aplaudida de pé pelo público presente em reconhecimento à sua história de dor e resistência. Até hoje eu tenho uma gastrite horrorosa, tenho dores aqui, por causa do soco que eu tomei aqui. E toma medicação até hoje? Ah, toma. Não, a pior medicação que eu tomo é sobre o Ostral, que até hoje eu tenho. Assim, eu fico chateada quando eu ouço as pessoas falarem, né, que isso foi só para quem não fazia nada, para quem não trabalhava. A minha mãe trabalhava, ela não sabia nem que ia acontecer. Na verdade, como ela falou, ela achava que a escravidão estava voltando. Então ela não sabia, né, nem o que era ditadura, e ela sofreu. A vereadora Letícia Delgado, do PT, destacou a importância da sessão especial como um ato de memória e justiça. Ela falou também sobre o título de cidadã benemérita concedido à atriz Pri Helena. A Pri é uma referência, né, de Juiz de Fora, que se tornou uma referência para o mundo, né? E a gente, como vereadora, a gente pode propor títulos, nesse caso um título de cidadã benemérita de Juiz de Fora, que é um título justamente para aquelas pessoas que, além de fazerem de fato o bem para a cidade, têm um trabalho que pode ser de fato reconhecido como nossa cidade. E a gente tem um trabalho cultural na área da arte, né? E a gente vê hoje a Pri Helena como, de fato, um expoente da nossa cidade. Então, para mim, é uma honra muito grande, ainda mais que a gente conseguiu aliar esse filme lindo, Ainda Estou Aqui, porque nós estamos aqui sempre com essa homenagem, que é uma homenagem não só para a Pri Helena, como para toda a classe de artistas da cidade. Um homem de 60 anos, que passou 42 anos sem estudar, foi aprovado na Universidade Federal de Juiz de Fora e agora vai cursar matemática. O mais novo estudante universitário prova que nunca é tarde para correr atrás dos sonhos. Esse vídeo é da festa surpresa para comemorar a aprovação de Marcos na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sem entender nada. Quando eu cheguei em casa foi uma surpresa, que eu não estava nem lembrando mais disso. Estava lá, elas preparando uma festa para mim, na hora eu não entendi nada. Quem fez a inscrição do Marcos foi a filha Daniele. Ela é também a maior incentivadora dele buscar esse sonho. Eu vi o processo seletivo pelo Instagram da UFJF, que tinha aberto para vários polos, inclusive aqui em Juiz de Fora. Eu vi que tinha pedagogia. E minha mãe sempre falou que queria fazer uma graduação e eu achava pedagogia a cara da minha mãe. Só que quando eu vi no edital não tinha pedagogia aqui para Juiz de Fora, mas tinha licenciatura em matemática. Ela sempre me motivou a fazer as coisas. Então, aí eu falei, vamos embora, Dani, vamos embora. Ela foi muito importante nesse processo. Ela correu atrás de tudo, na verdade, né? Porque eu sempre gostei de matemática, entendeu? Aí eu falei, vamos embora, o que precisa? Aí ela falou, precisa ser o histórico escolar, e eu corri atrás. A forma de ingresso foi pelo processo seletivo da graduação à distância da Universidade Federal de Juiz de Fora. A seleção foi pelo aproveitamento das notas do histórico escolar. A graduação ser à distância foi o que permitiu Marcos encarar esse desafio. Eu até animei fazer nessa situação, nessa condição, porque eu trabalho, tem dia que eu trabalho 12, 14, 15 horas, e sendo AD eu posso rever a matéria, porque tem vários anos que eu abandonei o banco escolar, formei em 1984. O desejo é ser professor após concluir a graduação. É um exemplo de que a idade
não é um obstáculo para realizar sonhos. Nunca desisti do meu sonho, eu sempre corro atrás. E eu indico todo mundo não desistir. E eu ainda quero dar umas aulas. Eu sempre dei aula quando eu era mais jovem, quando eu estava com os estudos frescos na cabeça, eu dava aula para meus amigos, para meus cunhados, minhas cunhadas. E eu digo todo mundo correr atrás do seu sonho, independente da idade. Um belo exemplo de vida e de capacidade que temos de nos transformarmos. Só depende da gente. E assim a gente termina o Jornal da Alterosa desta terça-feira. Amanhã a gente tem um novo encontro, às 6:50 da noite. Eu espero você. Até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.